Vamos continuar a leitura, né? Agora a gente vai ler o título 3, os decretos gerais e das instruções, né? Ainda estamos no livro 1, né? Das disposições, normas gerais, tá? Então vamos continuar de onde a gente parou, tá bom? Cânone 29. Os decretos gerais, com que o legislador competente estabelece prescrições comuns para a comunidade capaz de receber leis, são leis propriamente ditas e regem-se pelas prescrições dos cânones relativos às leis. Cânone bem tranquilo de entender, né? O que seriam essas pessoas capazes de receber as leis, né? Acima de 7 anos, né? Dotado de, de bom juízo da razão, né? Sem nenhuma deficiência intelectual. Aquilo que a gente falou no vídeo 1, né? É isso aí, tá bom? As prescrições que eles fazem conta como lei, né? Como se fosse uma espécie de anexo, é a praxe, né? A Cúria Romana, a jurisprudência que a gente falou no vídeo 2, beleza? É isso aí, tá? Repetiu. Cânone 30. Quem tem somente poder executivo não pode fazer decretos gerais, a que se refere o cânone 29, a não ser que, em casos particulares, segundo o direito tal, faculdade lhe tenha sido expressamente concedida pelo legislador competente e observadas as condições estabelecidas no ato da concessão. Ou seja, quem só administra a igreja não é a pessoa que faz leis da igreja. Exceto se o legislador, que é o cara que faz as leis, solicitar, né, pedir para que o administrador, o executivo, ajude na elaboração da legislação. Bom, é possível solicitar isso, é possível a pessoa atender, mas em via de regra isso não acontece. Tá? Cânone 31, inciso 1. Dentro dos limites de sua competência, quem tem poder executivo para fazer decretos gerais executórios, com os quais se determina mais concretamente o modo a observar na aplicação da lei, ou se urge a observância das leis, tá bom? O executivo ele só faz decretos de cumprimento da lei. Então, por exemplo, um casal é excomungado por ter divorciado por questões banais. Então, a lei os tolhe. O executivo vai fazer o decreto de aviso da execução da lei, entendeu? Que é um documento, eu já vi isso aí uma vez que eu era acólito. Eu vi um documento, assim, um papel, cartão vermelho, bem escuro, sabe? Eu até assustei quando eu vi, fica no mural da paróquia. Você entra na igreja assim, você vê, aqui da minha cidade. E aí tinha ali o documento, tinha os nomes dos irmãos, ex-irmãos, que quer que seja, o motivo da excomunhão e tudo mais. Até um casal que eu nunca mais vi na igreja depois disso. Então eu já vi esse documento, ele foi assinado pelo padre, tinha a assinatura do bispo, tinha o selo do Vaticano e tudo mais. Mas aquele decreto ele foi impresso pelo padre, né? A lei e o processo, o padre não estava, né? Quer dizer, como legislador, apenas como testemunha. Cânone, o inciso 2 agora do 31. No concernente à promulgação e vacância dos decretos referidos no inciso 1, observe as prescrições do cânone 8, né? Fala, não, João Pedro, não lembro o cânone 8, a gente volta, né? Cânone 8 diz assim, ó, das leis eclesiásticas, ó. A lei eclesiástica universal promulga-se pela publicação do boletim na acta Santa Sede Apostólica, a não ser que em casos particulares tenha sido prescrita de outra forma de promulgação, né? Entre em vigor em 3 meses, a não ser que a lei diga que isso pode ser determinado depois ou antes, expresso na lei. Né? O inciso 2. As leis particulares promulgam-se de modo determinado pelo legislador e começam a valer um mês após a data, a não ser que tenha alguma outra data específica na lei. Beleza? Cânone 32. Os decretos gerais executórios obrigam aqueles que estão sujeitos às leis, cujo modo de aplicação esses decretos determinam, cuja observância urge. Tá bom? Então eles valem para quem está mencionado no decreto, né? Que é uma coisa bem óbvia, né? Não tem transcendência de decreto. Então se o decreto fala de um homem, isso não se aplica à mulher e aos filhos. Se fala do homem e da mulher, não se aplica aos filhos, entendeu? Nem faria sentido fazer essa aplicação, obviamente, né? Cânone 33, inciso 1.
Os decretos gerais, executórios, ainda que publicados em diretórios ou documentos de outro modo designados, os diretórios saem no tribunal eclesiástico, saem da diocese, mas tem decretos que saem da paróquia onde você mora, tá bom? Não derrogam as leis e carecem de todo o valor de seus preceitos que sejam contrários às leis. Então, se o decreto ele for contraditório ao direito canônico, ele é um decreto nulo e você pode desrespeitá-lo sem penalidade, tá bom? Na verdade, quem fez o decreto contraditório que vai ser penalizado. Inciso 2. A gente vai ver isso nas partes penais, tá? Inciso 2. Os mesmos decretos deixam de ter valor por revogação explícita ou implícita feita pela autoridade competente, ainda que por cessação de lei para cujas execuções foram emitidos, mas não cessam por ter terminado o direito de quem os emitiu, a não ser que se estabeleça expressamente o contrário. Então, primeiro, para entender direito, o inciso 2. Os decretos eles podem perder validade se a autoridade que o fez decidir revogar o decreto, explícita ou implicitamente, né? Ou se ele for um decreto nulo e a lei cassar esse decreto, ou se a lei que valida esse decreto for uma lei abolida do Código Canônico, aí o decreto passa a não ter validade também, né? Cânone 34, inciso 1. As instruções que explicitam os preceitos legais e determinam o modo como eles devem observar são feitas para uso daqueles a quem pertence dar execuções às leis e obrigam-nos nessa execução. Emite-se legitimamente dentro dos limites de sua competência quem tem poder executivo, né? Então, assim, as instruções que geralmente se recebe dentro da igreja, né? Os preceitos legais, as obrigações e coisas do gênero, qualquer tipo de costume desenvolvido ali, né? Sobretudo esses que são mais práticos, né? É feito pelo executivo, né? Que é validado pelo direito canônico e transmitido pelo executivo, tá bom? Inciso 2. As ordenações das instruções não derrogam as leis, e se algumas delas não se puderem harmonizar com a prescrição das leis, carecem de todo valor, tá bom? Então um decreto não pode violar a lei, ele tem que estar em conformidade com a lei. Simples assim. E inciso 3. As instruções deixam de ter valor não só pela revogação explícita ou implícita da autoridade competente que as emitiu, ou de seu superior, mas ainda pela cassação da lei para cuja declaração ou execução foram emitidas. Ou seja, uma instrução que você pode receber de um padre, ela pode depois ser revogada por esse padre ou por autoridade superior, seja um bispo, um arcebispo, um cardeal, até mesmo um papa, tá? E tem um outro jeito também de ter a cassação da instrução. Se a lei que valida a instrução não existe mais, tá bom? Então aí a instrução perde seu valor, beleza? Então esses são os títulos dos decretos gerais, tá bom? Aquilo que solta no boletim da Santa Sé Apostólica, tá bom? Tem que estar em conformidade com a lei, tá bom? Esses cânones aqui só dizem isso, tem que estar em conformidade com a lei, tá bom? Aí no próximo vídeo, que vai ser provavelmente na sexta-feira, eu falo o título 4, que seriam os atos administrativos singulares, tá bom? Essa parte é mais chatinha mesmo, não é legal, mas é muito importante para as coisas que vão vir no futuro, que é a parte civil e parte penal, tá bom? Sem essas disposições gerais aqui, vocês não vão entender nada lá na frente. E eu quero que todo mundo entenda. Um forte abraço, perdoe a filha da puta que tá latindo lá no fundo. Você sabe como é que mulher funciona, né?